Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher. Lechaim, Lechaim, Rabino Dani Shkenazi. E hoje nosso tema é: e aí, seguir um líder, Rabino Dani, é idolatria? Tema que vai dar pano pra manga. Sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Rabino Dani, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje a gente vai falar sobre liderar, seguir um líder. É idolatria? Eu acho que na religião judaica é um dos temas mais discutidos no momento, porque, graças a Deus, nosso movimento Rabat está no mundo inteiro e isso acaba sendo discutido junto no mundo inteiro. Vamos falar sobre o nosso líder, sobre outros líderes e o que isso significa, se seguir um líder é ou não idolatria, Rabino Dani. Eu, particularmente, acho que se um cara pode ter a foto do Palmeiras na casa dele, você também pode ter a de um líder religioso, não tem problema nenhum, ou de qualquer outro líder que te faça inspirar. Vamos embora, Rabino Dani. Começa. Explicações 4.0. Sim ou não? Seguir um líder é ou não idolatria, Rabino Dani? Claro. Pode começar a falar. Claro que não. Mas vamos entender isso, obviamente. Primeiro a gente precisa definir o que é idolatria. Depois vamos ver versículos da Bíblia e vamos ver como é que as pessoas interpretam esses versículos, quem pensa que seguir um líder é idolatria. Primeiro tem que saber qual é o papel de um líder. E primeiro também temos que definir o que quer dizer idolatria que a Bíblia fala. Se você pega nos 10 mandamentos, no segundo dos 10 mandamentos, fala: não terás outro Deus além de mim, não falarás para você nenhuma imagem. Imagem. Que imagem é proibido pela Torá? Que imagem você está falando? A imagem que tem alto relevo. Eu tenho regras para isso. Eu tenho um código de leis, tem uma imagem tem que ter alto relevo para poder ser considerada idolatria? Para ser considerada uma coisa, você pode fazer uma imagem de uma pessoa, você pode ter uma imagem, estátua de uma pessoa. Estátua de uma pessoa é uma imagem. Sim. É uma imagem. Então não é correto você ter uma estátua de uma pessoa completa. Isso aí. Você tem estátua, você não vai ver estátuas. Agora, foto não é considerada uma imagem. Estou falando da foto, não, de novo, pessoal, tomem cuidado aqui. Não estou falando que foto é uma imagem. Não que a pessoa está orando para aquela imagem, está fazendo dele um Deus e está falando: olha, eu rezo para ele. Não, isso aqui é proibido em qualquer templo sagrado de ter qualquer quadro ou foto para o local onde você dirige a sua reza. Porque a gente não está permitido rezar para imagem nenhuma, além do Criador do Universo. Certo? Agora, qual que é o papel do líder quando a gente diz o papel do líder? Agora, a gente está entrando em detalhes. Primeiro, quer dizer, só aí eu já te joguei um bocado de informações importantes para a pessoa definir o que quer dizer uma imagem, idolatria. A Bíblia fala idolatria, mas o que é idolatria? O que significa a idolatria? Isso a gente precisa definir. Então, já tinha, por exemplo, fazer figuras de astros. É proibido você desenhar um sol. Então, porque eram deuses, tinha o Deus Sol, o Deus Lua, antigo. Então isso era considerado uma idolatria. Então, você tem um sol desenhado na tua casa, gera uma certa dúvida: como será que você reza para o Deus Sol, você reza para a Lua, etc. E ao mesmo tempo tem a bênção do Sol que a gente faz. E mensalmente a gente tem a bênção da Lua. Vai para a Lua, a gente reza. Está rezando para a Lua? Obviamente que não. Você está rezando para o Criador do Universo que gerou o Sol e Lua e você é beneficiado por ele. Cada vez que retorna o ciclo da Lua, que é mensal, e do Sol, que é cada 28 anos, então aí você faz uma bênção especial para quem? Para Deus. Agora, veja, seguir o líder. Né? Quando a gente fala seguir o líder, eu tenho que acreditar no líder. Eu tenho que ter fé no líder. A pergunta é: pode ter fé em um líder ou fé só tem que ter em Deus? Isso é uma pergunta clássica, é uma pergunta importante. Eu tenho um posicionamento sobre isso. Mas continua, vamos chegar lá. Deixa eu te falar uma coisa que também é importante antes da gente abordar os versículos e conclusões. Tem dois tipos de conector. Existe o conector que liga, que ele simplesmente é um conduíte, e existe um conector que é separado, que ele tem aquele que conecta de uma maneira tal, onde ele se anula, tá certo? Quer dizer, ele vai lá e te conecta com o Criador do Universo. Então existe aquele conector, não, que ele está à parte. Ele tem a energia dele e ele agora está mandando para você. O Sol seria esse à parte, um exemplo. Se você reza para ele, é. Se você reza para ele, é. Então, se o teu conector, existe, é chamado isso aqui em hebraico, você fala Memutza Mechaber.
Tem aquele intermediário que te une e tem aquele intermediário que ele é separado. No judaísmo, separado é proibido. Isso é chamado também para nós idolatria. Que é a tal história do sol. Essa história Mas é só ou história, vamos, por exemplo, qualquer tipo de imagem santo, qualquer tipo de imagem que você reza para ele, para o poder dele, não para o poder de Deus que mandou através dele. Se ele é um ícone ao ponto de você estar orando para o objeto, então ele te desconectou do Criador, não é mais o Criador, é ele. Isso aqui é proibido no judaísmo. Então toda e qualquer imagem santo que, o santo, eu vou rezar para o santo tal, não, você reza para Deus. Isso é uma coisa proibida para o judeu. Isso não é uma coisa proibida para o não-judeu. Curioso isso aqui. Pela Torá não é proibido para o não-judeu. Para o não-judeu. Ter... Interessante. É interessante, isso é uma visão, só para você imaginar o conteúdo de informação que tem por trás de um tema simplesmente idolatria. Quer dizer, o cara para falar que é idolatria, você perguntou para ele, você estudou todos os capítulos que falam sobre idolatria? A gente sempre traz que a ignorância é sempre o maior problema. Então, desconhecido. Você não entendeu a tua pergunta. Exato. Como é que é uma resposta se a tua pergunta lá não é válida? Sim. Porque não entra nos parâmetros, existem parâmetros. As normas, existem parâmetros escritos, e você precisa seguir esses parâmetros para saber o que é e o que não é. Então, vou te falar, um dos maiores preceitos escritos que envolve preceitos dos 613 da Torá é o conceito da idolatria. E Maimonides estende muito sobre isso. Para poder. E você sabe que o Sanédrio, que era chamado o Supremo Tribunal, que reinava em Jerusalém, no Templo Sagrado, o Sanédrio, eles precisavam, os líderes do Sanédrio precisavam estudar sobre todas as idolatrias e os seus mínimos detalhes, para poder saber se a pessoa ela é condenada, estava ou não. Quer dizer, precisava entender de todas as lugares. Então. Porque mais uma coisa, por exemplo, eu vou trazer uma lei. Existia uma idolatria que você servia ela jogando pedras. Existia outra idolatria, você pode imaginar, que você servia ela defecando. Defecando, né? Cada um com as suas loucuras. A Bíblia diz o seguinte, se eu joguei pedra na imagem que se defeca, ou eu defequei na imagem de pedra, eu não pratiquei idolatria. Você não serviu ela conforme o serviço dela. Para você julgar uma pessoa e condenar. Eu só estou te mostrando detalhes, os detalhes que tem. Entendeu quando eles falam? Mas entenda o seguinte, um conector, de novo, não que separado, isso aqui é proibido pelo judaísmo. De verdade é proibido. Mas ao mesmo tempo, agora vamos começar um pouquinho de Bíblia. Bíblia, simplesmente Bíblia. Eu não vou te contar, sem interpretar, versículos, tá? A gente vai falar de versículos, etc. O povo de Israel saiu do Egito. Quem tirou eles? Moisés. Tinha 80 anos Moisés naquela época, o irmão dele, Arão, tinha 83. Saíram do Egito? Tá. Começou, faltou água, para que eles reclamaram? Moisés. A Moisés, porque não falou para Deus. Moisés não podia falar para ele, sou eu que tiro vocês? Deus mandou tirar vocês, eu estou tirando vocês. Pede para ele. Não, eles vão para Moisés. Faltou pão para Moisés. Queriam carne. Moisés. Por que eles estão pedindo para Moisés? Eles estão pedindo para Deus. Não é estranho? Está ali para Deus, o Criador do universo. Até porque eles tinham visto tantos milagres, era mais fácil. Eles escutaram Deus falar. Eles viram Deus punindo os egípcios com as pragas. Eles viram o mar se abriu e eles viram Deus. Eles apontaram, falaram, Zé, querido, esse é o nosso Deus. Eles viram Deus. Tipo, sabe que a gente pode dizer assim. Viram a manifestação divina. Escutaram a voz de Deus, etc. Você quer de Moisés. O que você quer dele? Não, a reclamação vai ser com Moisés. Tem um versículo, todo dia de manhã, todas as seitas rezam. Seitas do judaísmo, todas as linhas do judaísmo rezam porque é na abertura do mar. Antes da abertura do mar, a abertura do mar, escrita na Bíblia, ela é escrita diferente, em colunas diferentes, como uma canção. Né? E começa com Az Yashir Moshe. Mas antes de Az Yashir Moshe, tem uma frase do seguinte: Vayaminu ba'asher u'b'Moshe avdo. Eles acreditaram em Deus e em Moisés, seu servo. Como é que você vai interpretar esse versículo? Não sei. Quem pergunta se pode seguir um líder ou não, o versículo fala que eles acreditaram em Deus e em Moisés, o seu servo. Come on. Não podia colocar Moisés no próximo versículo? Acreditaram em Deus. Moisés era um grande líder, tá bom, eu acredito. Não. A Bíblia fala o seguinte: Vayaminu, eles acreditaram em Deus e em Moisés, seu servo.
Quer dizer, acreditar no líder é permitido? Um líder como Moisés, sim. Por que o líder de Moisés, sim? Porque ele era um líder condutor, e quando ele falava, nossos sábios dizem que a presença divina falava através da garganta de Moisés. Isso significa o quê? Que Moisés ele era totalmente anulado diante de Deus. Exato. Ele não era Moisés, ele Sim. era a opinião, o divino falava através dele. Então, eles sabiam, para conseguir algo, precisava alguém que é próximo do Criador do Universo. Moisés fala, antes de um Parashat Vayetchanan, quinto livro da Torá, antes de dar os 10 mandamentos, tem um versículo que diz o seguinte, Moisés fala, Deuteronômio estamos falando, lá ele diz o seguinte, Anohi, assim ele fala, Moisés fala, estou entre Deus e vocês para poder ensinar a palavra de Deus. Como é que você vai interpretar esse versículo? Eu pergunto a você, como é que você vai interpretar esse versículo? Quer dizer, é para acreditar no líder? É para acreditar no líder. É para ter fé no líder? Fé, sim. Aquele que não tem fé em Moisés, não tem fé no Criador. Colocou no mesmo nível Deus e Moisés. Por quê? Porque Moisés, na verdade, ele não era uma entidade per si, ele era uma pessoa extremamente anulada diante do Criador. E ele fala, eu estou entre Deus e vocês para poder trazer a palavra de quem? Dele. Não é a palavra de Moisés. Não é a minha. Então, o que acontece? Na história da Bíblia, não muito tempo atrás, nas porções que a gente leu, teve a porção dos espiões, que pegaram 12 homens que foram espionar a terra de Israel por 40 dias. Um desses 12 saiu da trajetória e está escrito, é engraçado, o versículo em hebraico fala o seguinte, Vaialu, eles subiram no plural, e chegou a Hebron. Ou subiram e chegaram, entendeu? Ou subiram e chegou, entendeu? Que você começa no plural e você termina no singular. Então, os comentaristas falam, não, um deles saiu da rotina e ele foi para Hebron. Hebron era uma cidade, também chamada de Kiriat Arba, onde lá estava enterrado 4 casais. Adão e Eva, Abraão e Sara, Tá até hoje. Isaac e Rebeca, Jacó e Leia. Esses são os 4 casais que estão enterrados lá em Hebron. Aliás, possível de visitar, inclusive, com ônibus, vai lá e visita esse lugar. Marata Marpelã, certo? Marata Marpelã, exatamente. Que é um lugar, uma cidade árabe. Mas a gente tem as cidade árabe, não é tão fácil assim, mas tem lá Yeshiva, tem um mundo. Sim. E esse homem foi para lá. Por que ele foi lá rezar? Ele foi lá rezar, ele foi pedir pelos méritos dos patriarcas para que salve ele da opinião daqueles que vão falar mal. Isso está na Bíblia, quer dizer, esses são os comentários da Bíblia sobre aquela passagem. Ninguém tem dúvida que esse jovem chamado Caleb Ben Yefuneh, que ele era da tribo de Judá, escolhido da tribo de Judá, ele toma um rumo, ele vai de repente nas tumbas dos patriarcas para rezar, para que Deus o salve. Fala com Deus, você precisa ir na tumba de alguém. Tem mais uma proibição na Torá de não falar com os mortos. Como é que você está falando com os mortos? Por que a gente vai para o cemitério? Por que você vai numa lápide de um justo e você pede o que você quiser? Pode, por aí, pode. Pode ter que pode. Na idolatria? Não, mas pode falar com os mortos, é proibido. A Torá fala que não deve invocar mortos, você não deve falar com mortos. Mas na verdade, o que você está falando? Você está indo num lugar sagrado, onde tinham pessoas que tinham conexão com o Criador do Universo, ao menos mais que você. Eu estou pedindo para eles intercederem em prol de você. Por você, através de quem? Sim. Através dele, através de Deus. Tem um problema nisso? Não. Esse é o papel do líder. Esse é o papel do líder. E o que você usa ele? Você usa ele como conexão. Por quê? Porque ele é um pistolão. Você precisa falar com o presidente. Você não tem, você conhece o ministro. Vai falar com o ministro para interceder com o presidente, porque o presidente você não consegue falar. Eu posso falar com Deus, você também pode falar com Deus, todo mundo pode falar com Deus quando quer. Mas nem sempre você está bonito na fita para ele pegar o telefone vermelho e te atender. Tem pessoas que têm essa conexão com o Criador do Universo. Sabe por quê? Porque eles são anulados. Sim. Totalmente anulados. São pessoas justas de verdade. São pessoas que o Criador do Universo atende eles. Quando toca o telefone, quando toca eles. Vou te contar uma história. Uma vez, um cara chegou numa audiência com o Rebbe. Também exatamente com o Rebbe. O cara chegou numa audiência com o Rebbe. Ele era professor de uma escola de crianças. Não é Yeshiva. Você não gosta da palavra seminário. Da Yeshiva. Yeshiva de crianças. E ele falou, teve uma audiência com o Rebbe. Depois ele falou, Rebbe, eu não entendo. Por que as pessoas vêm pedir para você que eles não falam direto com Deus?
E o que isso vai adiantar? Se ele pedir, você pedir qualquer diferença. E o Rebbe respondeu uma coisa tão bonita. O Rebbe falou para ele o seguinte: entenda assim. Quando a pessoa está com um problema, ela está com um problema, ela precisa resolver esse problema. Você tem um pacote, você tem uma vida. Você faz coisas, você decide coisas da tua vida que nem sempre você está bonito na fita. E às vezes problemas aparecem para você. Porque a tua configuração permitiu que viesse a tua conduta, querendo ou não, desta ou de vidas passadas. Por isso que aí complica essas... Sim. Para poder entender, quer dizer, quem é a gente para poder medir essas coisas, tá bom? Que te permite essa tua situação. Sem dúvida alguma, o que está acontecendo com você foi algo permitido lá de cima, porque senão isso não ocorreria. Então foi permitido que acontecesse com você. Então você está com esse problema, você precisa resolver esse problema. Diz o Rebbe, ele está com um problema. Quando ele escreve para mim, eu falo para Deus, eu peguei esse problema meu agora, peguei o problema dele. Aí Deus fala, pô, aí não é justo, eu não vou você não merece isso. Mas já que eu peguei o problema dele, falei, ó Deus, tá vendo essa ficha ruim dele? Ah lá, nas minhas costas. Ele tem costas largas. Ele falou, não vou punir você que você não tem nada a ver com ele. Ah, então, mas eu peguei. Essa dívida é minha. É por isso, só essa diferença que ele está querendo dizer, esse é meu papel aqui como líder. Quer dizer, ele escutava os pepinos das pessoas, oravam por elas, ele tem calibre, tem costas largas, ele tirava o problema da pessoa e falou, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo por amor ao próximo, eu estou pegando o problema dele para mim. Podia ter riscos, mas ele não faz, porque ele é chegado. Então, essa conexão que o povo sabe que era Moisés, acreditava em Moisés, no versículo da Bíblia, acreditaram em Deus e em Moisés, seu servo, no mesmo versículo, assim, Deus e Moisés, acreditar no líder como aquele que te conecta com o Criador, é isso. Esses são os líderes do povo de Israel. Por que quando você tem um problema, você vai para um rabino? Aliás, qual a diferença entre rabino e rebbe? Você sabe qual a diferença entre o rabino e o rebbe? Isso é uma coisa bonita também de se falar. Já voltei empolgado, tá vendo? O rebbe é todo empolgado. Tá milhão. Eu achei que você ia estar com sono. Tá milhão. Vamos. Tem duas palavras em hebraico que definem rabino. Rav, mais conhecido em hebraico, Rav. Tem rebbe. Qual a diferença entre Rav e rebbe? Nas letras em hebraico, é uma letrinha final, um yud. Um yud a mais muda toda a diferença. O que é um rabino? Diploma de rabino significa uma pessoa que ela estudou leis, específicas leis que você estuda para fazer prova de rabino, muitas delas ligadas à alimentação, que são problemas que acontecem no preparo de comida, etc. Talheres, você precisa saber como fazer. E você vem com um caso que aconteceu uma fatalidade, você pergunta para ele, o que eu faço? Tá bom? Tá ruim? Tá kasher? Tá apropriado ou não tá kasher? Tá kasher. Só tá apropriado ou não tá apropriado? Posso ou não posso? O rabino sabe as leis, pode falar, pode ou não pode, diante dos fatos já ocorridos, certo? Isso é Rav, isso é rabino. Agora, você tem um problema espiritual. Você tem um problema de investimento, você pode fazer, não vai fazer, vai dar certo ou não vai dar certo. Você vai perguntar para o rabino, o rabino fala, não sei, cara, não vou resolver esse problema teu. Você está com problema de doença, não sei o que, então eu posso rezar, posso ler uns salmos por você, não sei se vai ajudar ou não vai ajudar, mas sabe, é uma coisa espiritual aqui. Devo investir ou não devo investir? Vale a pena ou não vale a pena? Sabe, posso investir fala, stock market. Ações posso ou não posso? Vale a pena ou não vale a pena? Para uma pessoa responder, o Rav não vai te responder isso. O rabino não vai te responder, ele não tem essa visão, ele não tem essa pegada. Ele tem que, se acontecer um utensílio aqui, abater um animal, não abateu a maioria das coisas, a lei diz assim. Já está pré-determinado. Agora você vai me perguntar coisas do futuro? Você vai me perguntar que eu não estou vendo o teu espírito, eu vou saber que reencarnação você foi, eu vou saber o que você está carregando. Eu vou poder te instruir o que você tem que consertar para as coisas, qual que é a chave do teu problema, e para cada um, pode ser que os problemas são iguais, mas a chave é outra. Tem mais essa. Mas a gente tem que ter uma visão super aprimorada. Isso é Rebbe. E sabe o que o Rebbe respondia? Quando você com uma pergunta de lei para ele? Eu não sou Rav. Ridículo, o Rebbe falou que não era. Claro que o Rebbe falou, vai perguntar para o rabino. Essa é uma pergunta de lei, você vai perguntar para o rabino. Você está me perguntando, devo ir, não devo ir, vou fazer, não vou fazer, etc. Então, Rebbe, qual a diferença? Porque Rebbe tem um Yud a mais. E Rebbe é o acrônimo
Essas 3 letras, Rebbe, é Rosh Bnei Israel, a cabeça do povo de Sim. Israel. Então você é um cara, cabeça. Imagina assim, o povo de Israel é um órgão. Um órgão não, é um corpo. Um corpo só, Israel é um corpo só. Quem não gosta de judeu, não gosta de qualquer um. É uma entidade só, o povo judeu. Não importa o que você faz, o que deseja de fazer. Se é de Israel, é um corpo só. Agora, um corpo tem vários membros e tem vários órgãos. Cada um é um órgão e um membro. Agora, a cabeça só tem um. Então, quando você chama uma pessoa de Rebbe, aqueles discípulos chamam aquele que vai guiá-los com instrução para poder conectá-los a ele. Isso é Rebbe. Isso é Rebbe. Agora, eu tenho uma foto do Rebbe, eu tenho uma foto de um Zeide, eu posso ter uma foto de um avô em casa. Tem uma foto do teu avô. É proibido você ter foto do avô em casa, porque só fala que é idolatria. E que se eu vou colocar um justo e eu vejo aquela foto dele, eu lembro, quando eu vejo a foto dele, boas energias, para me conectar com Deus. Ele me inspira. Eu tô vendo, pô, esse cara dedicou a vida, ele me ajudou muito. Eu sou emissário dele, eu acabei casando com as bênçãos dele até hoje, me abençoa, etc., me conecta com o Criador do Universo. Eu sou uma pessoa melhor por conta das instruções dele e eu o tenho como meu líder, minha cabeça, meu guia. Ok, tá tudo certo? Sim. Porque ele não tá pedindo glória para ele. Jamais. Então ele falou o seguinte, você viu várias cenas. Muito obrigado por conta das suas bênçãos. Eu falo, minhas bênçãos, de Deus. Muitas vezes eu olhava assim nos lados, falo, minhas bênçãos. Agradeço ao Criador É óbvio que ele mexeu os pauzinhos da maneira dele. Mas, você está entendendo? Essa é a questão. Mas são versículos que você não tem como Eu acho que existe uma grande confusão. Essa é a minha opinião, está na minha cabeça que existe uma grande confusão e ela vem exatamente porque ser humano não é um bicho tão simples assim. Okay. E muitos líderes que existem hoje, principalmente no mundo, são líderes falsos. São líderes que não têm uma verdadeira intenção, uma intenção real. Okay. E quando você vai atrás de pessoas que não têm intenções reais e boas e verdadeiras e do coração, sim, e que sabem o que estão falando, porque tem um monte de gente que não sabe nem o que está falando, se julga um grande líder. Eu acho que isso distorce por completo o que significa você seguir um líder de verdade. Isso. O líder que realmente tem boa intenção no coração, que traz palavras de verdade, que te traz uma conexão com Deus verdadeira. Eu acho que hoje, eu acho que é difícil, hoje, e eu convivo com um monte de gente que tem dificuldade de entender isso nas nossas linhas, principalmente na nossa linha racística do Rebbe. Tem muita gente que tem essa dificuldade. É um tema delicado. Mas eu vou te falar, esses dias atrás estava um primo meu em casa, aí a gente estava conversando e ele falou, eu posso ir numa sinagoga, pro irmão dele, eu posso ir na sinagoga que tem o Rebbe e tal, o que acontece se eu for lá? Então isso é idolatria, não é idolatria? E a gente começou a conversa por aí. A sinagoga não tem. Então, a gente começou a conversa por aí. Ambiente de oração não pode ter foco. Mas a gente começou a conversa por aí, essa foi a conversa. Sei. Perguntei para ele o seguinte, falei, olha, se você tivesse convivido com uma pessoa na tua vida, se você tivesse do lado dela ali todos os dias, se você tivesse visto ele falar, você não tem filhos? Vem cá, agora você tem bênção para filhos. E de repente a pessoa engravida. E você fala, caramba, não é que engravidou mesmo? Uau! Vem um cara lá, pediu uma bênção pro cara, para se ele vai fazer o negócio ou não vai fazer o negócio. O cara fala, você não tem brahá, você não tem bênção para esse negócio. O cara vai, faz o negócio e quebra. O outro ele fala, faz, e você vai vendo isso acontecer todos os dias na sua fé. O cara só fala as verdades, o cara te fala palavras de verdade todos os dias da vida dele. Cara, você tem alguma dúvida que está seguindo uma pessoa que é um tzadik? Como fala tzadik em português? Justo. Um justo? Está seguindo uma pessoa justa? E se você seguir uma pessoa justa que te traz palavras de verdade, que te faz bem, você está fazendo idolatria com alguém. Esse eu acho que é eu acho que a grande confusão que existe, eu acho, dessa história toda, quando você segue um líder que não tem verdade. Primeira coisa. Segunda coisa, se você tem o aluno, tem o professor, tem o mestre, tem o PhD, tem o doutor, cara, sei lá, 1000 níveis. Cara, você acha que o cara que está aqui no nível de professor entende o que o PhD está falando? Nem ele entende, nem o professor. O cara está falando coisas aqui que o cara fala, cara, puta, preciso estudar muito ainda para chegar nesse nível de entender o que esse cara está falando. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E quando você é um doutor em ortopedia, que você pega lá, o cara é top do top das galáxias de ortopedia, e ele traz aquele tema
no mínimo que você tem que fazer é abrir teus ouvidos e ouvir, porque ele está falando uma coisa que você nem tem ideia do que ele está falando. E quando você for pesquisar, você vai falar, pô, não é que o cara realmente está falando aqui uma coisa que, pô... Então, eu acho que o grande problema que existe nessa questão de idolatria, primeiro, você tem que saber se você está indo atrás de pessoas que falam com verdade, com amor do coração e temas de verdade. Trazem um justo, como você falou, sabe quem chama de sangue. Quem você está seguindo de verdade? Que é essa pessoa. Segundo, você está seguindo ensinamentos ou você está seguindo a pessoa? Porque seguindo ensinamentos, todo mundo faz isso. Os ensinamentos estão para todo mundo, em qualquer religião, em qualquer matéria. E esses líderes são para serem seguidos mesmo. São para serem seguidos, não são para serem idolatrados, são para serem seguidos. O cara está te falando coisa que você não sabe. Então, eu vou ser melhor que um justo para poder interpretar o que está escrito na Bíblia? Eu, justo eu, Renatinho? Não tenho nem como começar. Então eu tenho que pegar um cara que sabe, Rabino Dani, 4.0, Kureber, e assim eu vou canalizar para mim o que é de melhor para o dia a dia, para a minha vida, para o meu trabalho, para as minhas coisas e tudo mais. Então, assim, eu acho que o que falta, e é isso que eu quero fazer toda essa coisa para falar, que o cara que hoje chega e fala assim, quem gosta de um líder é um idólatra, de verdade, não entende nem o que é a pessoa. Muito longe, muito longe. Ele não sabe nem o que você quer dessa pessoa. Ele acha que a hora que eu vou rezar, vou botar a foto dela e pedir para ele. Não adianta pedir para ele, é Deus que concede as coisas. Você vai pedir para ele para quê? Você pode pedir um favor para ele. Fala um favor aqui para mim. Você pode dizer, bota aqui uma bênção nisso aqui, eu quero ter filho e não tá vindo. E aí, de repente, ele vai falar, cara, tá bom, te dei bênção e veio aqui ver o filho para você. E muitas vezes, ele mesmo não teve filho. Exato. Ou seja, ele não é Deus, ele não consegue pôr um filho na terra que ele não conseguiu nem pôr para ele. Exato. Então como é que esse cara pode ser um cara que você fala, vou idolatrar essa pessoa? Não faz sentido nenhum. Não. Mas, de novo, as pessoas têm que saber a quem eles seguem. Tem que saber exatamente o que as pessoas estão fazendo por ele. Se existe amor no coração, se existe uma verdade na palavra dessa pessoa. E aí, sim, se eu tiver que ir em algum lugar para ouvir, eu vou ouvir o Rabino Dani. Desculpa, eu vou ouvir quem? Vou ouvir um monte de gente que eu acho que não sabe nem o que está falando. É o normal. O que eu quis dizer é o seguinte, eu estou comparando o meu líder a Moisés. Porque ele é Moisés da minha geração. Para mim foi. E para mim é... Não só assim a gente fala mesmo, mas é. Então, não sei o que fala, é o Zohar que fala. O Zohar é de Rabi Shimon Bar Yochai, antes de Chabad existir. E no Zohar fala o seguinte, que toda geração tem um Moisés da geração, toda geração tem um Moisés da geração que vem para poder guiar a geração. Imagina um líder que liderou 44 anos, certo? Eu tive a oportunidade de viver com ele 4 anos e meio. Eu vi o dia dele desse homem. Eu vi, ele nunca tirou um dia de férias. 44 anos, nunca tirou um dia de férias. Um dia. Não tirou nem hora de sono, quanto mais dia de Ele dormia de 2 a 4 horas por noite. O resto ele via com centenas de cartas de manhã respondidas que ele trabalhou durante a noite para o povo judeu que estava fazendo perguntas do que fazer ou não fazer. Então ele era uma pessoa que palestrava horas seguidas falando palavras de Torá, nunca repetia um discurso. Tá bom? 44 anos. Você vê uma pessoa dessa, reza, dedica para o povo. O líder que mais encontrou pessoas laicas, pessoas de qualquer tipo de judeu. E não aliás, quando chegava o cara laico, o cara que ele põe o cara na frente dos outros, tirava todo mundo, punha ele e falava, chama esse. É esse aqui que eu quero falar com ele. Assim que era, quer dizer, pessoas que falam assim, o cara não tem noção do que a gente está falando. Não tem noção de uma época que a gente está falando. Não estamos falando de rabino, não estamos falando de, não vou usar o termo rabininho, não estamos rabininho. Não é um cara, não trata de uma pessoa que conhece o que está escrito. Conhecer o que está escrito, ele sabe de cor e salteado. Não sou eu que falo isso. Eu sou eu. Tem os rabinos-chefes de Israel que foram visitar, ele falou, esse homem conhece tudo. Porque eles começam a falar de coisas que eles estão estudando agora, eles, rabinos. O Rebbe não, estudou isso aí. Polícia, engenharia. Não, qualquer coisa. Arma, qualquer área. Estratégia de guerra, avião. Não, é inacreditável. Olha só. Eu acabo de voltar recentemente de um. Agora, a pergunta é essa. Dani, eu acho que a pergunta tem um negócio. Você vai falar. Mas tem uma pergunta, você vai falar assim, cara, você vê uma pessoa que tem todo esse conteúdo, seja quem fosse, hein? Seja quem fosse. Não vai ter pessoas que vão falar, cara, eu quero ver o que esse cara tá falando pra seguir minha vida, porque ele tá falando coisa com coisa? Bem, isso é idolatria, porque deixa eu te falar uma pessoa que fala coisa com coisa. Quando a gente fala Moisés, tem uma diferença entre Moisés e Arão na Bíblia. Arão faleceu agora
na porção da semana que a gente leu esse Shabbat, está escrito que Arão, ele morreu. E quando Arão morreu, no Horar, a Torá fala, a Bíblia diz, que aí e veio todo o povo de Israel e chorou pela morte de Arão. Todo o povo de Israel chorou pela morte de Arão. Quando Moisés morre, está escrito, e chorou, não está escrito tudo. Chorou Israel pela morte de Arão, não está escrito tudo. Os sábios falaram, por que para Arão foram todos e para Moisés não? Vou explicar por quê. Porque Moisés era líder. E para ser líder tem que ter oposição. Você não vai ser líder sem ter oposição. Agora, o líder prega a verdade. E a verdade dói. Não é todo mundo que está pronto para escutar a verdade. Aharon, o irmão de Moisés, ele era homem da paz. Ele era Conciliador. Conciliador. Ele era vaselina. Para cá ele falava, ele via dois, eu sempre escrito, não sabe. O que ele fazia? Ele fazia a paz entre marido e mulher, a paz entre inimigos, pessoas que... Ele via um cara na rua, sempre escrito sobre Arão. Arão é o irmão de Moisés. Ele escutou na praça que tem dois caras que estavam brigados, certo? Imagina que se a gente estava brigado, a gente não quisesse olhar nunca mais. Ele escutou um dos dois. Ele me encontrava na rua, eu falei, cara, você não tem noção que o Renato está tão arrependido. Você nunca aconteceu. E ele corria para você, antes eu falava, você não tem noção que eu tenho dele, ele podia voltar tudo atrás, já teria voltado. A gente vai se encontrar, a gente vai se abraçar, porque eu sei que você estava pensando, na verdade nunca existiu. Para paz é permitido você, entre aspas, alterar a verdade, omitir certas coisas. Para ter a paz, assim que é. Para ter a paz entre marido e mulher, tratado inteiro de Sotar no Talmud fala, se apagava o nome de Deus. Até o nome de Deus poderia ser apagado para poder trazer a paz entre marido e mulher. Aharon era o homem da paz. Então ele fazia esse papel de paz entre as pessoas. Todo o povo de Israel chorou. Moisés era a verdade. Quando você é líder, você tem que falar a verdade. E a verdade dói. Então sempre vai ter oposição. Gora, Datari, Aviram. Eu estou falando o nome de personagens da Bíblia que perseguiram a vida de Moisés. Por isso não é todo mundo que chorou quando Moisés morreu. Está entendendo? Mesmo os dois filhos de Arão falou, quando esses velhos vão morrer para a gente assumir? Porque é líder. Quando é liderança, então sempre tem oposição. Então o Rebbe ter oposição é fantástico. Faz parte. Você só me comprova que ele é Moisés mesmo. Obrigado, opositor. Ainda bem que você existe. Ainda bem que você existe. Agora, o que é fato é fato. Se passaram 30 anos do falecimento dele. E os ensinamentos dele continuam de vento em popa. Ao contrário, duplicou os seus emissários. Depois da morte dele, ele tinha, sei lá, 2.500, agora está 5.000 emissários no mundo inteiro, pregando as campanhas dos seus ensinamentos dele. Dele não, da Torá. Que nem são dele. Ele faz, mas tudo que tá que ele interpretou da Torá da maneira dele e a gente segue. Que ele fala pro cara, deixa eu falar uma coisa, isso aqui faz bem pra vocês, pode fazer um pouquinho. Então, fazer pra quem? Pra Deus. Quer dizer, ele conectou as pessoas. Não, ele é a pessoa que vai fazer, não é ele. Não, as pessoas pensam que sim, que a gente está cultuando, a gente está fazendo mais Torá e Mitzvot, a gente está fazendo as leis que Deus, ele te incentivou, te encorajou, ele te conectou pro Criador de Deus, você servi-lo com alegria e com amor. Fundamental, que é o caminho. O caminho dele era isso, com alegria e com amor, não por temor e com medo. Com alegria e com amor ao próximo. Então, o que quer dizer? Ele propagou cada vez mais e mais luz. A chama dele continua acesa. É isso que a gente fala, a gente falou no primeiro episódio. Para viver, não precisa existir. Verdade, o Rebbe não ocupa mais espaço. Ele não está com a gente aqui, fisicamente ele não está mais com a gente. Mas que ele vive entre a gente, claro que vive. Igual Moisés vive, igual a gente repete as palavras, igual Davi. Todo mundo está lendo Salmos todos os dias, desde que foi escrito nunca parou. Esses caras vivem, porque a chama deles estão aí e continua. Está entendendo? Então a pegada não é como as pessoas pensam, vocês têm idolatria. Não. Isso já está na Bíblia, de você ir rezar para as pessoas que são, mesmo que morreram, santos, para interceder dentro do caminho, para te iluminar. Você está pedindo a bênção do divino. E ele nunca pensou o contrário. Ele era contra pessoas que vinham para ele pensar. Por isso ele falava, não me agradeça a Deus. E esse é o verdadeiro approach. O verdadeiro approach que um Hassid ele tem, é que ele entende que ele é o líder como cabeça. E que ele vai me instruir a chegar. Então a gente fala o seguinte, eu vou me conectar com o Rebbe porque eu vou estar conectado com quem o Rebbe está conectado. Ok, o Rebbe está conectado com quem? Com o Criador do Universo. E está tudo certo. E com isso eu sou mais assíduo, mais religioso, mais, não sei, para quem eu estou servindo? Para Deus, mano. Sim. Então ele te conecta com ele. De novo, ele é anulado.
Não é uma entidade, ele não se lançou, eu sou Deus, ou Mas sou você filho pode de Deus. ver, Todo mundo é filho de Deus. você pode ver que se a gente for mudar um pouco de enfoque da liderança com idolatria, se você for ver o que aconteceu no nazismo, isso é um problema seríssimo, porque virou uma religião, uma dominação mental de um povo em cima de um líder Sim. que dominou essas pessoas e caminhou elas para um lugar horrível, para um lugar terrível. Quando a gente vê o que aconteceu Poder de influência. quando a gente vê o que aconteceu com o Stalin, é outra coisa que também você vai ver que é uma coisa terrível. Se você for ver o que aconteceu com Che Guevara, você vai ver outra coisa terrível. Sim. Mas se você for ver o que aconteceu com Gandhi, você não vai ver uma coisa terrível. Se você vai ver o que aconteceu com Madre Teresa de Calcutá, você não vai ver uma coisa terrível. E andaram milhões de pessoas atrás desses homens, dessas mulheres, e uns caminharam para um lugar horrível e outros caminharam para o lugar do bem. O livre-arbítrio. Este cara que andou com Gandhi, eu não conheço muito bem a região hindu, mas o que eu posso falar é que os que andaram com Gandhi, certamente não achavam que Gandhi era o Deus na Terra que ia resolver os problemas, nem a Madre Teresa de Calcutá. Ela depois pode até ter sido declarada santa, mas ela, quem andou atrás dela, andava pela palavra de Deus, andava porque ela queria o bem da Terra. Quando você vai para o lado do mal, eu acho que é muito mais idolatria. Quando você pega uma pessoa que está manipulando pessoas para um caminho errado, eu acho que este sim se deixa levar para uma situação que aí passa a ser preocupante. Aí realmente eu acho que você pode usar, porque esse cara, que ele fala é lei. O que ele fala é, cara, acabou. Ele falou e nada mais. Outra coisa é pegar e falar assim, na Torá está escrito que você tem que comer kasher. Você vai e come kasher. Na Torá está escrito que você tem que acender velas de Shabbat. Você acende velas de Shabbat. Cara, desculpa. Isso aqui você está fazendo tudo o que Deus mandou. Você não está fazendo na campanha dele. Não é campanha dele, é isso que eu estou querendo dizer. E assim vale para todas as religiões. Sim. Se o cara andar na religião católica e o cara falar que ele tem que rezar o terço, ele não vai matar ninguém com o terço, ele não vai degolar alguém com o terço, ele vai rezar. Então, não tem nada de errado no caminho de uma liderança, isso que eu quis dizer aquela hora, onde ela é pautada pelo amor e pela verdade. Você segue o amor e a verdade, não tem problema nenhum. E aqui não tem idolatria, porque ninguém achava que Gandhi era Deus do universo. Ele está lá enterrado, lá. Eu até fui no túmulo dele, porque é muito, muito interessante. Até você olha ali e fica falando, cara, como é que o cara está enterrado aqui? Cara, o cara está aqui, meu. O cara é uma loucura. O cara deu milhões de pessoas em volta daquele cara. Ele está ali, cara, com uma chama acesa ali, tem uma chama. Isso aqui é outra coisa interessante, né? Deixa uma chama acesa, porque é o que você falou, o cara está vivo. O cara está vivo, exato. A chama dele está lá, está acesa. Mas os que levaram para o mal, é muito mais idolatria se você pensar quem segue pessoas para o lado do mal do que quem leva as pessoas para o lado do amor. E se a pessoa tiver verdade na palavra dela e ela não estiver falando nada de errado e você tiver vontade de seguir Gandhi, porque Gandhi falou coisas bonitas, você falou que te inspira para a vida, que lindo. Se ele vai mais de concordar, que lindo. Ele não está falando que ela é Deus, ele não está falando que Gandhi é Deus e nem que o Rebbe é Deus. Não é, porque não é, de fato não é. São pessoas que semearam amor na terra e que falaram em cima das regras, no nosso caso, palavras de Deus, que para nós, no nosso caso, da Torá, e que é o que a gente entende que é a raiz do mundo, o livro de orientações. Assistem o Papo Caché, tem que assistir, episódio da Torá, não percam. Muito bom. E aí vai saber que estou numa orientação, então, quer dizer, isso aqui, você vai chamar de idolatria, quem segue palavras de amor e verdade, isso está tudo errado, é isso que eu acho que está. Ah, mas tem gente que passa do limite, tem gente que falou que Gandhi é Deus. Tá bom, que ele siga lá com as maluquices dele. Isso é uma coisa pessoal de quem está falando, mas não é o que acontece numa linha de segmento de uma liderança onde você está seguindo líderes do amor. Sim, quando você pega lá a liderança que foi feita por Hitler, que a gente viu ali, foi uma barbaridade. Aquilo sim é idolatria. Porque você faz matar 6 milhões, 10 milhões, 20 milhões de pessoas, você domina o mundo inteiro para destruir o mundo, desculpa, isso é idolatria. Você está aniquilando Deus nessa hora. Você sabe que, uma coisa interessante, você sabe que Mao Tse-tung, ele, quando ele fez a República Chinesa, ele tinha 52 províncias. E das 52 províncias ele tinha que unir essas pessoas. Essas 52 províncias tinham 52 línguas, 52 culturas e 52 povos. Qual foi a primeira coisa que ele tirou? A religião. Por quê? Porque se você acreditar numa força maior, não dá para ouvir o homem. Como é que você vai juntar aqueles caras, falando que todos eles têm que falar mandarim, todos agora vivem na República Chinesa, e todo mundo tem que seguir um cara que vai falar alguma coisa a respeito disso. Sabe o que ele fez? Queima os livros da escola, arranca a religião, e agora eu estou tranquilo. Agora eu mando.
Porque agora não tem mais como ser a verdade. Não tem mais concorrência. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Aí sim você pode chamar de idolatria. Esse cara quer substituir ele por Deus. Ele quer fazer com ele é o Deus daquele lugar. E ele se sente assim. Sente, claro que sente. Assim como o rei dos Israelitas, ele se sente assim. Se sente assim, eles sentem que eles são os deuses da terra, que eles vão dominar tudo, que eles são os caras que mandam. Por causa do poder. Eu tô jogando esse contraponto para que as pessoas que falam a besteira de achar que quem segue um líder que tem palavras de Torá, que fala para você como você tem que fazer a conduta da tua vida, e ainda por cima fala que tem que fazer tudo isso com muito amor, cara, você falar que isso aqui é uma idolatria, cara, não, desculpa, eu acho que é uma miopia de quem não conhece quem... E vou falar, tá? Eu conheço religiosos cristãos, eu conheço religiosos espíritas, eu conheço religiosos evangélicos, eu conheço religiosos hinduístas, eu conheço budistas, e ninguém que segue qualquer tipo de líder de amor, espírito e fé, acha que cara é Deus. Não acha. Acha que a Bíblia fala o que tem que falar, a gente segue essas doutrinas, sejam cada um com as suas, e todo mundo segue uma linha de amor, e ele tem um líder que chega lá, como eu tenho um amigo que falou para mim, eu tenho um pastor que eu amo esse pastor, é ele que eu ouço ele falar, claro, porque o cara consegue tocar o coração dele com as coisas que estão escritas lá. Então isso aqui é idolatria? Não. Deixa eu te falar, eu vim dos Estados Unidos, só para você entender, quando a gente está falando, nós temos até hoje, por enquanto, 36 volumes de cartas que o Rebbe respondeu para as pessoas durante a liderança dele. Eu voltei agora nos Estados Unidos e estou comprando uma coleção dos ensinamentos dele, os seus discípulos de Torá, que eram falados aos sábados e dias específicos do ano. Amari. Se você falar Sichot, é chamado Sefer Hitvadiyot, que são todos os farbrengas, todas as reuniões racídicas do Rebbe, quando ele ensinava aquilo, desde 1950, certo? O último volume que saiu por enquanto é de 1976. De 1950 a 1976. Estão editando. Estão editando. O último é 1976. Qual o volume? 82. 82 livros. 82 livros. De 1 a 82 e estamos em 76. Ele falou até 94. Como é que vai ser essa coleção? Quantos livros vão ter? 300. Isso é de Torá que ele falou. Não sabe, de ensinamentos e orientações, interpretações de toda a Torá. Quando eu falo Torá, escrita Torá, oral, Midrash, Haggadah, Talmud, Shas, Poskim. Tudo. É um negócio assim extraordinário. Eu falo, não existe um discurso repetido. Então, mas é muita coisa. Como trouxe o volume 82. Eu não sabia se eu tinha, porque eu tenho uma coleção de 80. Eu falei pro meu filho, eu tenho esse 82. Ele falou, não, pai, você saiu 2 semanas atrás, eu não comprei para você. Então, acabei comprando o volume 82. Coisa assim fora do comum. Vou contar uma história, só para contar uma história, que eu acho que essa história é bonita, escutei do secretário do Rebbe. Bom, uma história interessante que eu queria deixar registrada no Papo Kasher, eu acho que hoje calhou muito bem. Uma pessoa que ele dedicou a vida dele para os outros, isso é uma pessoa, um líder, ele dedicou a vida dele para as outras pessoas. Qualquer problema que você tinha, ele literalmente, ele entrava dentro do teu problema e pedia por você, rezava por você, e às vezes a gente vê os milagres aconteceram assim, de uma maneira incrível. Escuta essa história. Secretário pessoal do Rebbe que faleceu agora na pandemia, alguns anos atrás, essa história deve ter que eu escutei da boca dele, acho que foi 17 anos atrás. Ele estava com um grupo dos brasileiros nessa peregrinação que a gente faz em Gibel Tammuz, que é a data do falecimento dele, dia 3 de Tammuz, que esse ano fez 30 anos. Então, logo nos primeiros grupos que a gente fez com os brasileiros, o secretário do Rebbe contou a seguinte história. Ele disse que numa rua lá do bairro, tinha uma mulher que ela estava dirigindo o carro. Ela estava dirigindo o carro e ela estava escutando um áudio de cassete, né? Aquela cassete do Rebbe falando, assim. Ela passou o sinal vermelho, só que justo lá, na rua, tem um departamento da polícia. O departamento da polícia lá na rua, o cara passou, ela passou no farol, o cara saiu um carro, tudo é sidewalk, né? Encosta aí. Sabe, às vezes você tem que botar a mão, pode tirar a mão, ela ficou assustada. O guarda falou,
cadê a carteira, teu CNH e os documentos do carro. Então, ela, no susto, ela pegou a carteira dela e entregou pro guarda. Aí o guarda foi abrir e viu a foto do Rebbe. O que você tem a ver com esse homem? Ela, meu líder. Meu líder estava escutando, aliás, estava escutando o áudio dele. Isso aqui. Aí ele falou o seguinte, então, deixa eu te contar uma história. O guarda estava contando para a mulher. Ele falou, olha, eu fazia parte aqui desse DP e fazem rodízio de quem vai tomar conta justo da sinagoga desse homem. E sempre 2 guardas vão lá, então já... Os guardas que tomaram conta falam que esses caras são tudo malucos. Os caras são tudo, sabe, devotos a esse homem, querem saber tudo que ele faz, que ele deixa de fazer, tudo, etc. Assim, uma coisa assim fora do comum. Eu já não vi a hora quando ia chegar a minha vez. E realmente, quando eu comecei a trabalhar com um cara, um dos jovenzinhos, o que acontece? Esses guardas acompanhavam o Rebbe para poder... O Rebbe, quando ia para o cemitério, por questões de segurança, atravessava todos os faróis vermelhos. Um carro de polícia na frente e um carro de polícia atrás. Passava todos os sinais vermelhos. Por segurança. Teve muitas ameaças, o Rebbe. Depois de um tempo, até a janela era a prova de bala do escritório dele. Ele teve ameaças. Todo líder tem. Enfim, então o guarda, sempre quando ele voltava, qualquer coisa, os alunos queriam saber, e aí, como é que foi? Teve alguma coisa de diferente? Histórias do nosso, né? Aí um dia, esse guarda veio trabalhar, ele tá mal. Aí o aluno falou, e aí, que tá aí? Tudo bem? Por que você tá assim? Ele falou, nada não. Eu falei, não, me fala, pô. Por que você não me fala? Eu falei, não, você não pode resolver. Eu falei, mas você vai me contar, como é que eu vou saber se eu posso te resolver ou não? Ele falou, eu tô tentando engravidar, minha esposa, e a gente tá tentando fazer testes. E hoje saiu o último teste e falou que não tem jeito, não tem jeito, então eu tô muito triste porque é uma última chance que a gente tinha e fizemos esse tratamento e não deu certo. Aí o jovem falou, mas não tô entendendo. Hoje o Rebbe vai pro olho, você fala pra ele. Pergunta pra ele, falou, eu não sou judeu. Eu falei, daí? Ele é uma pessoa do bem. Ele é uma pessoa do bem, pede pra ele uma bênção. Eu vou pedir pra ele uma bênção? Ele falou, pede pra ele uma bênção. Porque estava indo com o carro de polícia na frente, então ele falou, pensou o caminho inteiro, peça, não peça, como é que eu vou pedir para ele, peça, mas é uma coisa que mexeu muito com a vida dele. Ele deve sair do carro com uma sacola de cartas, porque ele orava lá, e jogava as cartas na sepultura do Rebbe anterior, e era o momento que o Rebbe realmente se conectava, né? Se conectava e trazia as respostas para quem precisava. O Rebbe está saindo do carro com as sacolas, ele falou, Rabbi, may I ask you a favor? Posso te fazer um favor? O Rebbe falou, pois não. Ele falou, estou com um problema disso, eu com a minha esposa. O Rebbe falou, então, me vê o teu nome, o nome do seu pai, o nome da sua esposa e o nome do pai dela. Então, o secretário do Rebbe, quando contou essa história, disse o seguinte, normalmente, quando a gente pede uma bênção para o Rebbe, do povo judeu, a gente pede o nome da mãe, e dos povos, pede o nome do pai. Isso o Rebbe fazia. Então, o Rebbe falou, pois eu não tenho um lugar melhor que você tenha para me pedir, eu estou exatamente vindo aqui pedir para o povo, eu vou, deixa aí, ver o que eu posso fazer por você. E ele ficou super ansioso, estava esperando, ele quando ia ficar horas. Ele sozinho, Deus, e enfim, rezando lá para o povo. O Rebbe saiu, ele estava super ansioso, ele estava lá para poder abrir a porta, não sei o que mais. O Rebbe deu um sorriso para ele, ele falou, se Deus quiser, teu pedido vai ser atendido, se Deus quiser. Ele ficou super feliz, não acreditou. Assim, ele ficou super feliz, não sei o que. Realmente, passa um tempo, a mulher dele engravida. A mulher dele engravidou. E nasceu um menino. Então, ele foi batizar o menino na igreja. O padre perguntou, e qual o nome que você vai falar? Menachem Mendel. Ela deu o nome dela, Menachem Mendel. Falou, qual você vai dar o nome? Menachem Mendel. Que nome é esse, né? Eu falei, eu quero que meu filho saiba. A bênção veio através de quem? Que eu conseguia, mas eu deu o nome de Menachem Mendel para a criança. Aí o guarda falou para a mulher, hoje meu filho, o aniversário dele é de 6 anos. Acho que eu vou te dar a multa que você estava estudando. Agora pode ir. Se livrou, hein? Mas é uma história bonita. E assim como trilhares de história, né? Tanta história, uma mais louca que a outra. Tem bastante história, uma pessoa. Mas a pergunta é se uma pessoa convive com esse homem, que isso foi isso que eu falei pro meu primo em casa naquele dia. Falei, se você conviveu com esse homem e você viu coisas acontecendo todos os dias, cara, você não vai falar, meu, esse cara aqui tem alguma coisa diferente? Ah, esse homem aqui tem, cara, alguma coisa diferente, tá aqui. E é o que você falou, que vai reclamar de carne e vai reclamar pra quem? Vai pra Moshe reclamar, vai lá falar, ô, meu, arruma carne aí pra mim. O cara não tem filhos, ele não tava tentando falar com Deus? Claro que tava, ele falou com Deus 300 vezes, aí ele falou, cara, quer saber?
que eu perco? Não perco nada, eu vou falar com ele, quem sabe ele vai conseguir para mim. interceder diante. E ele foi lá, voltou e falou o quê? Olha, acho que você vai ter uma bênção para ter filho. A bênção não é dele, acho que você vai ter uma bênção. De quem? Dele? Claro que não. E é difícil, se você conviveu com uma pessoa que tem essa envergadura, Sim. essa magnitude, essa envergadura, é difícil as pessoas entenderem que você segue uma pessoa dessa porque ela tem trilhares de coisas para te ensinar. A questão aqui é ensino, é caminho, é orientação, é por onde caminhar, qual é o caminho certo das coisas. Esse é o ponto. Não é nada, não tem nada a ver com idolatrar ninguém. Essa idolatria é uma grande diferença. Aliás, vou te falar uma, Dani. Dá pra te contar. Outro primo meu. Cara, falei pra ele, estava indo pra Guimertamos. Eu estava indo pra Guimertamos. E ele, idolatria. Tá bom. Beleza. Você não quer ir, você não vai. Eu falei, eu quero ir, eu vou. Tá bom, você não vai, não tem problema. Beleza, aí fui. Beleza. Cara, tô em Guimertamos, no hotel, que só tem um hotel, pequenininho lá. Então, eu aceitado no hotel, aí barulho nas portas, sei o que, total, saí do hotel, abriu a porta do quarto do vizinho, quem tá sentado na cama? Ele, meu primo. Ele era sentado na cama. Tá bom. Ele tá sentado na cama, eu falei, você veio? Você veio. Ele falou, cara, pô, no fim, decidi, achei que tinha sentido, tá bom, você tá aí, né, beleza. Tá bom. Ele foi pedir brahá para filhos, bênção para filhos, e teve o filho que ele quis, e tudo certo. Um dia ele me chamou para Shabbat na casa dele, ele falou, em casa, Shabbat, vem jantar comigo, com a mulher. Fui. Tem um rabino sefaradi, você sabe melhor do que eu quem são eles, eu realmente não sei. Mas tem um rabino sefaradi, eu chego na casa dele, foto do rabino sefaradi na parede. Eu falei, o dele pode, esse aqui pode. Se eu pôr a foto do meu Rebbe, não pode. Mas você pode pôr a foto dele. Ele não é idolatria, o meu é. Então, tem uma certa hipocrisia nisso. Tem uma certa hipocrisia. Quando você quer seguir uma liderança que tem para você, uma coisa que mexe com você, isso não é, desculpa, e está muito longe de ser qualquer tipo de idolatria. Muito longe de ser. E sim, quando senta um monte de gente que gosta dele, vai contar história sobre o Rebbe. Vai contar história sobre o quê? Vai contar a história de que você tem histórias boas para contar. Igual você fez agora. Eu não estou falando, veja, eu conheci, vivi cenas fortes comigo. Que eu te falo, tem esse lado, o lado espiritual é um lado assustador. Assustador. Assim, fora do comum. Você já me contou muita coisa que realmente... Então, isso aqui é um negócio assim muito doido, você está entendendo? Porque não há conhecimento. Conhecimento você leu, você estudou, você sabe, então você fala. Mas essa coisa da visão, de ter essa pegada de te ver e de saber o que você estava pensando e te responder sem você perguntar, isso é uma coisa... Você concorda que tem um pouquinho que estranho, minimamente estranho. Dá medo no sentido que, olha o nível da pessoa que a gente está falando. Você está entendendo? Não é brincadeira. Sim. É o nível da pessoa que está falando. Entendeu? É simplesmente assim. Eu vi uma história agora, né? No último minuto, nós ouvimos essa história exatamente sobre isso. Um cara chegou na frente do Rebbe e não sabia o que falar, ele tinha feito um negócio, não sei o quê. Não vou lembrar, sabe que não sabe as coisas literais, nunca fui colocar. Mas ele tinha um problema X que ele tinha e ele queria fazer uma audiência particular com ele. E ele falou, não sei o que eu vou falar. Então ele pensou no primeiro assunto dele. Como eu vou falar com o Rebbe? E aí o Rebbe fala para ele só pensou, como eu vou falar com o Rebbe? E o Rebbe olha para ele e fala assim, todo mundo que entra em Echidut tem tranquilidade para falar aquilo que está na cabeça dele. Você tem que falar aquilo que está na sua cabeça. Aí ele pensou, nossa, mas se eu falar para o Rebbe que sei lá o que era, que eu comi não kasher, e ele falou assim, não importa se você está cumprindo uma lei judaica ou não está cumprindo uma lei judaica. Você entrou aqui, você tem que ser... Aí ele pensou no terceiro assunto, e aí o Rebbe trouxe o terceiro assunto, aí ele pensou no quarto assunto, e ele falou, quarto assunto? Não, isso aqui, pelo amor de Deus, para, o negócio está virando... Aí o Rebbe parou, e aí chegou a hora dele falar, né, porque agora a gente tinha que falar. Aí ele falou, cara, acho que eu vou contar, porque depois de tudo isso aqui, né, acho que agora eu posso falar, não tem problema. É muito louco. Mas a gente, de novo, Dani, ninguém sabe, que não viveu na pele, quem não sentou no calcanhar do Rebbe e viu a cor da meia dele, não vai saber o que isso significa. Não vai saber. Os que sentaram e viram a cor da meia do Rebbe vão saber. Quem não sentou, meu amigo, vai ter que achar que é idolatria. Bom, Dani, seguinte, você é obrigado a falar para você que o programa está acabando, Rabino Dani. Sim, senhor, eu falo para você, o tempo aqui passa muito rápido. Que programa bom que a gente faz, Rabino Dani, é incrível. E o tempo passa, olha...
como um vento na nossa frente. E eu acho que, então, a gente resumindo um pouco, que a gente gosta sempre dessa resumida final, eu acho que se você acha que existe uma idolatria na atitude de alguém por conta de ele seguir alguma liderança, eu acho que primeiro você tem que entender o que é um líder, que foi o que você falou primeiro de tudo. Entender o que é idolatria. E entender o porquê que uma pessoa segue os ensinamentos de alguém que sabe muito mais do que ele. Porque seguir os ensinamentos de quem sabe muito mais do que ele não está idolatrando nada. Ele está só simplesmente sendo humilde para admitir que você é menor do que aquele que pode te ensinar. E quando você admite que você é menor do que aquele que pode te ensinar, isso é uma coisa que Deus falava de Moisés. Moisés foi colocado como líder do povo e agora você faz o 4.0. Ele é o homem mais humilde da face da terra. Exato. Não é porque ele era o mais narizinho, não. Porque ele era o mais humilde da face da terra. Ele levou o povo embora. E ele conecta o povo a Deus e o Rebbe conecta os seus discípulos a Deus. Então quando você pede uma bênção, você está pedindo para ele interceder de uma força maior, ele sabe que a bênção é do Supremo. E pronto, ele tem bala cacife e vem para você as bênçãos da melhor maneira possível. Então isso não é proibido, ao contrário, isso aqui é a base do judaísmo quando falam para ter crença no líder. Não, eu acho que exatamente... Os patriarcas... Falando no geral, Dani, tomara que as pessoas se elejam líderes, que sejam pessoas de amor, que passem para ele palavras de verdade, que ajudem ele a viver uma vida melhor. Ter um líder assim é bom. Ter um líder assim não é prejudicial e não é idolatria de nada. Pelo contrário, isso faz de você uma pessoa mais humana, faz você uma pessoa mais correta, faz você uma pessoa mais... mais verdadeira com a existência de você aqui embaixo. Então, eu, na minha humilde colocação, acho que, quiçá, as pessoas elegessem líderes, como o Rebbe, por exemplo, que fazem com que você viva uma vida de verdade, de amor e respeito ao próximo. Isso seja a verdade do mundo. Esse é o meu desejo para os nossos ouvintes, para a humanidade, para quem quer que seja. E você sabe que cada discípulo, grupos de discípulos, realmente, de fato, tem o seu Rebbe. Existem vários Rebbes no povo de Israel. Você reconhece que aquela pessoa que você se identifica, ela é teu guia, tua cabeça. Beleza, tá tudo certo. E Rebbes com Rebbes se identificam muito bem, se conversam muito bem, se falam muito bem, se respeitam muito bem. E quer que falou, olha, guia teu rebanho para o caminho do eterno. Exato. Qual que é o problema nisso? Exato. Não, esse é o papel principal do Moisés da geração. Isso é importante. Muito bom. Pelo que vi, Carol não nos trouxe a cerveja, assim como o Alan não nos trouxe a cerveja, porque não tínhamos cerveja. Estamos sem cervejas agora, Rabino Dani. Nem aqui no nosso frigobar exclusivo do nosso estúdio. Vamos ter que mudar de endereço. Exatamente. Temos que imediatamente mudar de estúdio. Porque sem a cerveja, cara, nós temos que mudar de estúdio. Mas, deste jeitinho, sem cerveja à mesa, vamos chegando ao final de mais um Papo Café, Rabino Dani Ashkenazi, hoje falando sobre líder. Seguir um líder é idolatria? E a resposta é no way. Vocês não podem falar uma coisa dessa, que isso é um absurdo. Sim, se você seguir um cara do mal, cuidado com isso. Isso sim é um perigo. Sempre com agradecimentos, Rabino Dani. ABCR Coworking, Avenida Jérica 321, 11º andar. Que nos cede os seus estúdios, meu grande amigo Javier. Um abraço a ele e obrigado pela sua gentileza. A gente espera vocês na próxima terça-feira, 20h30 da noite, com mais um Papo Kasher, com um novo tema de estourar a boca do balão, Rabino Dani, como falam no popular. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook. Não esqueçam de seguir a gente e indicar o programa para amigos e inimigos. Indiquem para os inimigos, eles precisem de uma palavra boa também, aprender coisas legais. E assim nós seguimos nossa vida. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Lechaim com a nossa aguinha, Rabino Dani, nossas canecas do Papo Kasher. Até a semana que vem, pessoal.